querendo se referir, será que tem espíritos aqui? E era uma grande oportunidade para o Haroldo falar justamente sobre isso, né, dos espíritos estarem em todos os lugares e falar sobre a gente não precisar ter medo dos espíritos. Mas, infelizmente, ele tem algumas perguntas ou comentários do Vilela muito interessantes que ele não pega esses comentários para desdobrar, que seria muito interessante para o público leigo, porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, de ter medo de espíritos. Então, esse é um exemplo, né, que eu começaria dando. Ele não coloca, ele não usa essa fala do Vilela para mostrar que uma das coisas que o espiritismo coloca é a naturalidade de entender que os espíritos estão em todos os lugares, estão à nossa volta e a gente não precisa ter medo, né? Que isso é um fenômeno natural e que a gente pode escolher, através dos nossos pensamentos, os tipos de espíritos que nós vamos ter. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, já no início do podcast, que eu faria uma crítica que ele não aproveitou, e agora eu já passo para vocês para a rodada aí, antes da gente entrar nos videozinhos. Né? Bom, vamos lá, que os espíritos me ajudem com essa garganta. Bom, fazendo um comentário inicial também, assim como o Michel fez agora, antes da gente entrar na análise mais detalhada. Primeiro, como eu comentei no início, eu acho que é uma notícia importante para o movimento espírita em 2024. É uma notícia importante que o Haroldo, um comunicador, um palestrante espírita, tenha participado de um podcast como esse, né? Então, só por isso eu acho que já é uma coisa positiva, né? Nós que estudamos o espiritismo e queremos que o espiritismo chegue a mais pessoas, a gente mesmo trabalha com comunicação espírita aqui nos nossos estudos no YouTube, a gente não pode deixar de achar positivo que, que o tema do espiritismo esteja ganhando um espaço num podcast como esse, né? É impossível a gente achar que isso seja ruim. Então eu acho que é uma notícia muito boa para o movimento espírita, né? A presença do Haroldo lá. Sobretudo, e aí é outro ponto que eu acho positivo, é que ele fala de Kardec. É claro que com muitos poréns, a gente vai analisar aqui os erros que na nossa visão foram cometidos. Em algum momento ele fala de Kardec e, claro que poderia ter falado muito mais, né? Mas ele fala e ele mostra a produção lá do podcast, projeta em algum momento, ali, se não me engano, é no minuto 27, eles projetam a contracapa do Livro dos Espíritos em francês, né? Então, assim, é o que eu comentei com o pessoal ontem. Eu acho que o Espiritismo, a gente viu a imagem do Livro dos Espíritos projetada, coisa que a gente não vê, eu acho que há décadas, considerando a mídia tradicional também, né? Isso eu acho que é um ponto muito positivo também, porque o Livro dos Espíritos é a principal obra de Kardec, a principal obra espírita, a gente poderia dizer, né? E foi muito interessante para mim, enquanto espírita, eu acho que isso foi muito relevante, ver ali o Livro dos Espíritos num podcast como esse, né? Eu fiquei bem feliz de ver isso. Eu acho que isso foi um ponto positivo também, que foi proporcionado pela presença do Haroldo ali, né? Bom, agora, de maneira geral, com relação aos pontos negativos, a gente vai explorar aqui, vamos ter tempo para explorar nessa live. Eu acho que ele comete os erros que a gente já conhece do movimento espírita, né? Talvez os principais sejam um ponto que a gente sempre vem batendo, sempre ressalta, que seja a questão das evocações, a questão da comunicação com os espíritos, a questão das reuniões mediúnicas em casa. Tudo isso eu acho que o Haroldo peca muito à luz do pensamento de Kardec, mas que não é nada muito inesperado, porque a gente já sabe que esses erros eles são cometidos de forma muito habitual no movimento espírita, né?
E, por fim, para encerrar esse meu comentário inicial, o tempo todo, quando ele vai tratar dos fenômenos, ele relata alguns fenômenos, ou que ele conheceu, que ele ficou sabendo, ou que ele mesmo presenciou, sempre com uma aura do sobrenatural, algo que não tem uma explicação. E é bem curioso que ele repete isso mais de uma vez, né? Ele termina o relato do fenômeno e fala assim: como a gente explica isso? Não dá para explicar. E aí fica essa impressão que muitas pessoas têm de que é algo sobrenatural, que não tem uma explicação e etc. E esse é um ponto muito grave, porque a gente exaustivamente tenta explicar para as pessoas que a teoria espírita é precisamente a teoria que dá conta desses fenômenos, e que explica de maneira racional, lógica, todos esses fenômenos, e que, portanto, eles são naturais, estão na ordem da natureza, não são mais sobrenaturais. Então, essa maneira do Haroldo tratar os fenômenos, acho que é bem negativa, né? Não é a maneira como nós esperamos que os fenômenos sejam tratados, pela maneira com que Kardec tratou deles, né? Então é isso, o comentário inicial seria esse, e a gente segue analisando. Eu vou tentar ser breve aqui, né? Como toda ciência, né? O próprio Kardec vai falar isso, que toda ciência ela leva um tempo para que se consiga, né, formar um conhecimento acerca daquilo que está sendo estudado. Com o Espiritismo não ia ser diferente. Bom, por que eu estou falando isso? Se o Espiritismo enfrentou isso, né, na sua nascente ali no século XIX, e depois entra num estado, e eu vou usar o termo aqui, gente, de adormecimento, né, esse período pós-Kardec, o Espiritismo ficou meio que esquecido, levado para um campo como sendo uma religião. Então, a presença de uma personalidade como Haroldo Dutra, no podcast, como foi falado pelos meninos, faz toda uma diferença. Bom, agora, para aqueles que estudam Kardec mais profundamente, tem esse lado positivo, porque o Espiritismo está sendo levado para, né, um canal com um número muito grande de visualizações, e isso abre portas para que depois, no futuro, aqueles que estudam de fato Kardec, olha, gente, aqui não estou dizendo que Haroldo não faz isso, mas aquele que se dedica mais somente ao estudo de Kardec e que pode apresentar Kardec com muito conhecimento de causa, já vai ser um ganho muito grande, porque, como Kardec vai dizer, né, o magnetismo encontrou a porta fechada, então ele entrou pela janela. Então, o Espiritismo agora seria mais ou menos, aí, usando essa analogia que Kardec usou do magnetismo, ele está entrando pela janela agora, né? E o Haroldo Dutra é esse que está apresentando aí, como nós dissemos aqui, num canal de grande relevância no meio virtual. Então, agora continuar apresentando o Espiritismo, mas apresentando, claro, o seu fundador, né, o seu criador, que é Allan Kardec. Eric. A gente, pelo visto, foi sabotado. Não sei se tem alguma influência aí enfim, de pessoas que não querem receber crítica, mas travou no YouTube. Aí eu peço que vocês vão para o canal secundário que eu coloquei aqui o link. No meu canal principal caiu. Eu coloquei do Facebook também, enfim. Mas é importante, né? O espiritismo está aparecendo cada vez mais, né? Embora o Haroldo não tenha falado tanto de Kardec, né? Ele citou o Livro dos Espíritos, citou Kardec, mas ele fala muito mais da Bíblia, né? Ele tem muito mais esse foco. E é uma tendência de tentar agradar os religiosos ali, né? Então ele tem uma veia muito mais religiosa do que uma noção do espiritismo enquanto ciência e filosofia, né? Enfim, acho que a gente pode ir para o nosso primeiro react. Mas antes, pessoal, eu vou tirar do meu canal principal que travou e vão para os links secundários que eu já coloquei aí no chat, tá? Agora eu vou tirar. Enfim, a gente pode ir para o React agora.